Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a série Fugindo da Twin Flames. Bom, eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes e está sendo um pouco difícil para mim. Quando essa série lançou, eu tinha acabado de despertar para a dinâmica e eu lembro que eu fiquei um pouco indecisa em relação as coisas que saiu ali, porque eu fiquei indecisa se eu estava realmente em uma dinâmica. Eu despertei para a dinâmica em abril, lá por julho, agosto, eu já estava acessando o conteúdo de Chama Gêmeas. Em outubro, novembro, lançou essa série. E então eu fiquei um pouco reticente com relação a esse nome. E eu vim trazer algumas reflexões sobre esse casal, porque o que eu vi esses dias é muitas pessoas falando muito bem dele, pessoas que estão em dinâmica e talvez algumas talvez nem estejam em dinâmica e achando, né, que estão e fortalecendo esse casal. Eu vim trazer aqui algumas coisas que eu acho assim que não tem nada a ver com Chama Gêmeas. E uma delas é esse casal, eles não são um casal de chama gêmeas. E como eu cheguei a essa conclusão? Bom, tem algumas coisas nesse casal que me dizem que não é um casal de chama gêmeas. Primeiramente, é que a Shalia, né, ela é uma DF. E ela é a parte espiritual ali. Com certeza ela que entrou, né, em contato com esse nome, Chama Gêmeas. Então ela colocou na cabeça dela que ela está em uma dinâmica. E a gente sabe muito bem que um casal de Chama Gêmeas, ele passa por um despertar espiritual. Ele passa por uma separação e depois, né, o despertar espiritual para depois, quem sabe, ficarem juntos. Não é assim tão fácil como foi para ela, né? Elas já se reuniu e já estão felizes para sempre. A gente sabe que não é assim que funciona. Mesmo porque o Jeff, ele é um homem que é um divino masculino e a gente vê ali muito narcisismo dele, né? Da parte dele. Então, assim, quando um casal de chama gêmeas, né, tem esse despertar, que precisa fazer as limpezas, a gente nota que é um processo de cura, existe esse processo, por mais que eles tivessem feito essas curas antes, né, do encontro, eu não acredito que eles passaram por isso, por esse processo de cura. E vejam bem, a Shalia e ele, quando eles estão juntos, né, falando, é sempre ele que fala muito. Ela sempre está mais quieta. Eu acredito que ela sim, ela é a coisa por trás dele, né? Porque ela é a mentora ali, ela que fala as coisas para ele, o que ele deve falar ou não. Ele, como um DM, ele é muito narcisista, né? Ele se coloca como um Deus, né? Como Jesus aqui na Terra. Então, assim, em momento algum, um casal de chama gêmeas vai fazer isso. E o que eu vejo é que ele que fala muito. E assim, ó, num casal de chama gêmeas não existe um DM que não precisa trabalhar essas questões. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive muita resistência em abrir uma câmera para falar. Porque o DM ele tem muitas questões, às vezes de beleza, às vezes de achar que não fala tão bem. É todo um processo para o DM abrir uma câmera e querer falar sobre esse assunto, sobre qualquer assunto. Não é assim tão rápido. Isso demora um pouco para o DM até ele fazer as curas dele, até ele se encontrar. Existe todo um processo e a gente nota que no caso desse casal, seria ela que deveria falar mais e ele ajudar ela, né? Geralmente é assim que funciona. Com o tempo o DM ele vai estar mais firme e os dois, né, podem falar, que nem a gente vê alguns casais aqui no Brasil, né, de chama gêmeas, que os dois já falam muito bem, né, numa câmera, abrem a câmera e conseguem falar abertamente sobre vários assuntos.
Então, assim, o DM ele passa por esse processo. Eu vejo no meu caso, né, que sou uma DM, eu tive muita resistência para abrir uma câmera e falar. Quando a espiritualidade falou que eu precisava mostrar o rosto, eu fiquei apavorada. Porque eu pensei, meu Deus, não, mas eu não fico bem na câmera, eu não falo tão bem. E o meu DF, no caso, meu gêmeo, ele fala muito bem. Claro que isso foi um processo para ele também, né? Mas ele hoje ele fala muito bem, ele dá palestra, então assim, ele é muito mais expansivo nessa parte de falar em público, de falar com pessoas. Então, assim, esse é um processo. Eu sou formada em pedagogia e psicomotricista. Eu dava aula para crianças pequenas, então é um pouco diferente de você falar para um público adulto, né? Eu posso usar um linguajar diferenciado, mesmo porque com crianças a gente não pode falar muito difícil, principalmente com os pequenos. Então, para mim foi um pouco difícil eu abrir uma câmera e eu tenho algumas características de linguagem, né, que é um pouco, meio chulo até. Então, assim, quando eu vou fazer um vídeo, eu observo e às vezes eu corto muito os meus vídeos por esse fato, né, de não ser tão fluido ainda para mim. E ali naquele casal a gente vê, né, que ele fala muito bem, ele se expressa muito bem e ela sempre fica muito quieta, ela quase não fala. Às vezes ele, né, quando ela quer falar uma coisa, ele dá pitaco nela, ele xinga ela, né, na frente dos outros até. Então, assim, nesse casal ali a gente vê que tem essa desproporção. E no dia a dia, né, no que a gente vê, não é bem assim que funciona. E outra coisa também é o dinheiro, né, o financeiro que eles querem mostrar para os outros. Ah, se você encontrar a sua chama gêmea, você vai ser muito bem financeiramente. Isso é verdade. Um casal de chamas gêmeas que trabalham junto, eles podem prosperar muito, sim. Mas antes disso tem todo um processo, né, para ser limpado, feridas ancestrais, feridas da família, coisas íntimas, né, de cada um. Então, o financeiro vai ser remexido, sim, a princípio que você desperta para essa dinâmica. E às vezes a pessoa trabalha anos, né, fez aquela faculdade, acha que está bem, e aí começa a desmoronar, ela vê que aquilo não é o que ela veio fazer. Ela começa a se questionar, será que é isso mesmo que eu vim fazer? Ela já não se sente mais tão segura no trabalho dela. E quando ela desperta para a missão, né, ela começa a ver que é outra coisa que ela precisa fazer, que ela quer fazer, na alma dela veio fazer. E outra questão também é que ali eles vendem o fato de você encontrar a sua chama gêmea. E para quem despertou para a dinâmica, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente despertou para a dinâmica e não estávamos procurando a chama gêmea. Claro que a gente estava procurando a pessoa ideal, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que Deus vai mandar pra gente. A gente está procurando isso, todos procuramos a pessoa certa, mas não ficamos focados nisso de não, eu vou achar a minha chama gêmea. Não, em nenhum momento a gente larga esse sentir, né, de querer. A gente largou e quando a gente se vê, conhecemos aquela pessoa e é tudo muito rápido. Né? Esse despertar ele é muito rápido, ele consome a gente. Então, assim, muitas pessoas, né, que estão em uma conexão, às vezes com uma alma gêmea, e vê aquela conexão forte e acham que estão em uma dinâmica, e nem sempre estamos. Porque eu acredito sim que vai chegar um momento que todos vão conhecer as suas chamas gêmeas. Mas a princípio, os casais, né, que despertaram agora, nesses anos, nesses despertares, que são as verdadeiras, né, chamas gêmeas que vieram em missão, que vieram para trabalhar, que vieram despertar outras dinâmicas, ajudar as pessoas nesses processos. Eu não acredito que... Porque assim, eu vejo que tem muitos casais chamas gêmeas que não sabem que estão em dinâmica. E não é necessário eles saberem que estão em dinâmica, alguns. Não tem essa necessidade deles saberem que estão nessa dinâmica de chamas gêmeas. Nós que viemos em missão, né, muitas pessoas vieram em missão, algumas vieram só para auxiliar
né, gente, no caso eu estou em missão, vim para auxiliar outras pessoas que despertaram para a dinâmica, mas eu acredito que esses despertares, eles não vão ser maciços para todos saberem que estão em dinâmica. Muita gente está em dinâmica, vemos que são casados de chama gêmeas, eles não sabem que estão, né, em uma dinâmica. E eles não precisam saber que estão em dinâmica. Se eles né, se conseguiram se resolver do jeito deles. E é vendido, né, esse financeiro, essa dinâmica. Outra coisa também que eu vi são o fato, né, deles pegarem essas pessoas e colocarem numa caixa, falarem o que eles devem fazer. Você precisa ser o divino masculino. E claro que não é assim. Imagina eu, que sou um DM, agora me pintar de homem, né? E o meu gêmeo, que é um homem, se pintar de mulher. Como assim? Para ver como eles não entendem nada de gênero, né? Não entendem nada de gênero e nem de polaridade, né? É absurdo o que eles falam. Para as pessoas, né? Você tem que mudar seu nome, fazer aquelas coisas, né? Teve gente até que tirou o peito. Para quê? O que isso vai mudar na minha dinâmica? Nada, né? O fato, a gente sabe que a gente precisa, nessa dinâmica, a gente precisa unir as nossas polaridades, né? Igualá-las. Porque a mulher, muitas vezes, como eu já sou uma DM, e minha polaridade masculina é totalmente ferida, né? Eu era uma mulher que estava muito nesse masculino, né? Esse masculino meu estava muito ferido. Então, assim, isso que eu preciso arrumar. Eu preciso encontrar o meu feminino e igualá-lo ao meu masculino. É assim que funciona, não é uma pessoa se transformar em homem e a outra em mulher. Não existe isso. Então, assim, muitas coisas erradas, e me assustou muito eu olhando aqueles perfis deles e muita gente seguindo. E aquele trabalho do espelho. Eu faço um trabalho de espelho. Sim, eu trabalho com olhar no espelho e falar frases, mas não me ridicularizando, né? Se ele está me rejeitando, eu estou me rejeitando. A gente sabe que é esse trabalho, né? Se eu me rejeito, eu estou rejeitando o outro. A gente sabe, mas quando eu vou olhar no espelho, o que eu tenho que falar para o espelho? Coisas boas para mim, coisas boas para minha alma, para minha criança interior. Não me julgando, falando mal de mim mesmo. Como isso funciona? É claro que a pessoa vai ficar cada vez mais perturbada fazendo uma coisa dessa, imagina. Então, assim, é muita coisa errada. E lá nos Estados Unidos, existe muito isso, né? Das pessoas quererem seguir uma coisa, quererem seguir aquela pessoa, né? Que eu não vou falar aqui o nome. E eu me coloquei, né, como uma pessoa que tivesse encontrado esse casal e eles começassem a fazer trazer essas questões para mim. Eu sempre fui uma pessoa que pensou fora da caixa. Então, assim, o que aconteceu na minha vida? Eu tentava me colocar numa religião e quando eles começavam a trazer aquelas questões, eu dizia, não é assim, tá errado. Tem alguma coisa errada nisso, sabe? Eu questionava as pessoas. Ninguém ia conseguir me colocar naquela, sabe? Eu poderia ir, talvez, né? Despertei para a dinâmica. Se eu conhecesse eles, se eu estivesse nos Estados Unidos, talvez eu fosse tentar segui-los. Quando eles começassem a trazer algumas questões para mim, aquele Jeff dizendo que é Deus, que é Jesus ali, é claro que eu ia bater o pé. Eu não ia aceitar, porque quem está em uma dinâmica de chama gêmeas é assim, é questionador, né? Principalmente quem está em missão, não aceita qualquer coisa, fica questionando, fica procurando a verdade. A maioria das pessoas são assim, não acreditam nas coisas assim tão rápido, ficam se questionando, perguntando, indo atrás. As pessoas que estão em dinâmica são assim, elas não aceitam qualquer coisa.
assim, eu entendo que algumas pessoas podem estar tão machucadas, tão deprimidas, né, que vão aceitando, a pessoa mexe com a cabeça dessas pessoas, mas eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu não conseguia me encontrar nas religiões, eu fui, ainda sou praticamente, né? Eu amo muito a Umbanda, né? Eu consegui me desenvolver na Umbanda, mas hoje eu entendo o que eu fui fazer lá. Eu fui desenvolver minha mediunidade, porque eu era uma mulher que estava sendo muito perseguida espiritualmente. Eu sempre fui muito perseguida, eu não entendia esse motivo. Eu sempre tive muitas questões espirituais e a espiritualidade, né? O lado oposto, eu vou falar assim, ele sempre me perseguiu muito e foi muito difícil para mim sair da onde eu estava, porque quando eu tentava me erguer, eles sabe, eles me ferravam. E eu não entendia por que eu era tão perseguida espiritualmente. Isso acontece com muitos DMs, né? Principalmente os que precisam ter uma missão grande, essa perseguição espiritual. Porque a espiritualidade, o lado sombra, ele vê quem é da luz. Então ele vai tentar atacar de todos os modos. Isso, algumas DFs também passam por esse processo antes do despertar. Então quando eu entrei para Umbanda, eu lembro que quando meu Exu veio, né, quando ele conseguiu me pegar, ele falou para mim assim, agora eu vou tomar conta da minha casa. Ele falou que da casa, ele falou, não da minha casa. Ele falou, agora eu vou tomar conta da casa. E eu entendi que ele ia tomar conta de mim, da minha vida. E antes do meu despertar, eu lembro que eu queria me relacionar com outras pessoas. Antes de encontrar meu gêmeo, ele do reconhecimento, eu queria ficar com outras pessoas. Como eu ficava? Né? Assim, ficar com um, ficar com outro, né? Sem nada de namoro, e o meu gêmeo dizia, desculpa, o Exu falava, não, você não vai ficar. E eu pensava, por que ele tá tão ciumento assim? Era isso que eu achava, que o meu Exu estava ciumento. E na verdade ele estava me protegendo, ele sabia que eu precisava despertar para essa missão, que eu não poderia, para esse vínculo, né? A princípio, para ter esse reencontro com o meu gêmeo, eu não poderia estar focado em outra pessoa. Então, assim, ele cuidou de mim muitas vezes, ele fazia a minha proteção, né? Quando eu despertei ali para a dinâmica, né? Antes, né, do despertar para a dinâmica, então eu consegui. Eles não falavam para mim coisas sobre a dinâmica. Com o tempo, né, eu fui vendo, né? Depois que eu despertei para a dinâmica, que eu estava ainda na Umbanda, eu comecei a ver que aquilo não era mais o que eu queria. Porque eu tinha uma coisa diferente para fazer. O meu lugar não seria na Umbanda, mas eu amo a Umbanda, né? Foi o lugar que eu me encontrei. Eu tive algumas questões no começo, ali na Umbanda, e com o meu pai de santo, que ele fez umas coisas não muito legais, mas eu consegui ficar firme no meu propósito e consegui, né, desenvolver a minha mediunidade, que seria isso. Por isso que foi mais fácil para mim, né, hoje, acessar coisas maiores nesse despertar, né, porque daí o despertar ele traz uma visão maior. E eu já até me perdi já do que eu estava falando sobre os dois. Então, assim, eu não acho que eles estejam em dinâmica. Não são um casal de chamas gêmeas. E isso é muito triste. Né? Muito triste porque muitas pessoas querem, né, encontrar ou estão em dinâmicas e colocam o seu, né, a sua vida ali para eles cuidarem e eles não sabem nem do que eles estão falando, né? Eles não entendem esse amor maior. Eu não acredito que eles são um casal, mesmo porque existe aquele narcisismo dele se achar o todo-poderoso, o milionário, multimilionário, né, que ele já falou lá. Então, assim, a gente sabe que a dinâmica de chamas gêmeas não é assim que funciona. Existe todo esse preparo espiritual, né, para a gente ver o outro como, né, somos um, né, a gente e o nosso gêmeo, nós somos um casal, é a mesma alma em corpos diferentes.
existe toda essa amplitude, depois de você se entregar, né, para o espiritual e ver que tudo, né, tudo que você vê ao redor de você faz parte, né, desse amor incondicional. Então, assim, ali não existe amor pelo outro, né? É um casal que eles estão pensando neles mesmos, na vida deles. E aquela criança que nasceu, que é até uma pena, né? Uma criança nascer desse casal que... é a terceira chama gêmea. A gente sabe que não existe terceira chama gêmea. Existe, a gente fala de uma terceira energia, né? Que seria nosso eu superior. É essa terceira energia, não uma terceira criança, né? Que nem algumas chamas gêmeas vão ter filhos e muitas delas vão ter avatares, né? Vão ser crianças especiais. Então, assim, eu ouvi falar, né? Já me falaram que algumas pessoas vão ter crianças que são os avatares, que eles já nascem com a Kundalini desperta. Então, para vocês verem quão grande esse casal pode ser espiritualmente, mas a gente precisa entender que quem veio em missão para trabalhar com outras chamas gêmeas como grande, né? É isso. E sim, podemos ser bem financeiramente, podemos ter grandes coisas, mas isso não é esse o principal foco da missão. O foco da missão é você ajudar outras chamas, né? Trazer questionamentos para essas chamas, ajudar elas a se encontrarem, porque muitas vezes ficamos perdidos na dinâmica, né? Isso é normal, é um processo. Então, assim, as chamas, elas vieram aqui, né? Quem veio em missão veio para ajudar outras chamas a se encontrarem, a trazer questionamentos, a ajudar elas, né? A limpar as coisas que precisam ser limpas. Mas não necessariamente para vir daqui e fazer aquele escarcéu que eles fazem, colocar uma visão ali limitada, né? Você tem que fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Um terapeuta de chamas gêmeas, ele vem para trazer questionamentos para essa, né? Trazer limpezas, ajudar no que ele pode ali, nas limpezas, né? Na vida dessa pessoa, para ela se encontrar. E trazer clareza e nunca colocar esse casal né, essa pessoa numa redoma. Não existe isso. Uma terapeuta não vai fazer isso. Não, você tem que fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. É tudo muito livre. Ninguém vai obrigar, né? Você tem que fazer o que eu quero e isso. Não, não é assim que funciona. Mesmo porque, que nem eu falo às vezes dos meus trabalhos, e quem, né, se sentir de conversar da minha mentoria ou do meu trabalho que eu tenho de multidimensional, pode vir, mas eu não vou obrigar, né? Ou mesmo se eu estivesse trabalhando, né, em missão com o meu gêmeo, não existe essa, não, você tem que fazer o que eu quero, sabe? Isso tem que ficar muito claro, né? Mesmo que um casal, né? Dizem que em alguns países já tem bastante casais de chamas gêmeas juntos trabalhando. Então eles podem até fazer um trabalho de mentoria juntos, alguns trabalhos fechados, mas isso não pode ser uma coisa de ficar presa desse casal, ficar falando, não, você tem que deixar de falar com seus pais, com a sua família. Isso não existe. Isso é totalmente errado. Então a gente precisa ficar sempre alerta nessas coisas, nessas questões. Aí a mesma coisa eu já tive já conversei com algumas chamas que estão em um relacionamento, e eu sempre trago a questão que vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que olhar isso, mas eu nunca vou falar para uma pessoa, você precisa separar, não, cada um sabe de si. E a hora que tiver que limpar isso, a alma mesmo vai trazer. A alma da gente, ela vai fazer alguma coisa para a gente limpar isso, essas questões de dependência emocional, de dependência financeira. Então a alma da gente vai se colocar nesse lugar. Não precisamos ordenar alguém para fazer. Não existe isso.
Cada um sabe o seu momento e o momento de olhar cada coisa, e se você demorar muito, a sua alma ela vai trazer isso em algum momento. Por mais que você procrastine, a alma da gente ela vai trazer você para esse lugar, de você olhar essas questões que precisam ser limpas e arrumadas na sua vida. E hoje era isso que eu vim trazer, era só alguns pontos específicos que eu vi nesse casal. E caso, né, vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários ou falar comigo no WhatsApp também, vocês podem falar. E hoje era isso e gratidão.